Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o assédio ligado ao trabalho do oficial de justiça. Alguns oficiais tinham me pedido para falar já sobre esse tema, então eu estou atendendo aqui esses pedidos com louvor, porque tem aqui convidado super especial, professor de Direito do Trabalho, Humberto Lucena, e também é oficial de justiça do TRT 21, então ninguém melhor para falar desse tema. E eu agradeço muito, Humberto, por ter aceitado esse convite, tá? Agradeço demais e a gente aqui tá cheio de perguntas. Agradeço você pelo convite, Vanessa. Mandar um abraço para todo o pessoal que te segue, é inscrito no canal. Acompanho muito, sou fã dos seus vídeos. E acho que os oficiais de justiça estavam precisando dessa figura aí para dar um norte, uma orientação e falar sobre temas de nosso dia a dia, né? Que bom, obrigada. Vou te lançar já então a primeira pergunta. O que a gente pode entender como assédio e quais são as leis aí que regem essa questão? Pois bem, olha só, o assédio moral, ele é um conjunto de comportamentos que se manifestam por palavras, sejam elas escritas ou verbais, por gestos, por ações e até mesmo por omissões, que têm por objetivo causar uma discriminação, mas, sobretudo, uma desestabilização psicológica ou emocional em um servidor, um trabalhador, a gente está falando aqui para oficial de justiça especificamente, ou para um conjunto de servidores. Tanto é que o assédio moral também é conhecido como terror psicológico. Então, ele tem esse caráter aí bem particularizado no sentido de ser uma conduta que se repete várias vezes, que se repete no tempo, que se manifesta de maneira continuada. Portanto, o assédio moral não é um ato isolado. E ele também não se configura como um mero dissabor, como um desentendimento, que pode acontecer no dia a dia na relação de trabalho, não é? E na relação estatutária também. Em relação aí à legislação sobre assédio moral, no Brasil a gente não tem uma lei federal, pelo menos, que defina o assédio moral ainda. Mas nós temos em alguns estados da federação já leis estaduais, leis municipais que conceituam, que disciplinam essa figura do assédio. E dentro do campo das regras que a gente já tem disponíveis no Brasil, seja da Constituição da República, os princípios da administração, da moralidade, da impessoalidade, a lei de improbidade administrativa, que veda ao agente público agir contrariamente a esses princípios. Nós temos também a própria Constituição da República e os deveres funcionais dos servidores, sejam eles estaduais ou federais, no nosso caso, a Lei 8.112, nós temos lá os deveres dos servidores públicos civis, e um deles é tratar com urbanidade, não é? Os seus colegas e os usuários do serviço público. E, recentemente, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela publicou aí a Convenção número 190, que é a convenção que trata sobre violência e assédio no trabalho. Não foi ratificada pelo Brasil ainda, mas por configurar e constituir o conceito de trabalho decente, o Brasil já se obriga a cumprir pelo menos as diretrizes. E para a gente finalizar essa resposta, não ficar muito enfadonho aqui para você, há um projeto de lei que visa criminalizar a figura do assédio moral. Já foi aprovado aí na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal, é o projeto 4742 de 2001, e tipifica como crime a figura do assédio moral, porém é um crime extremamente aberto, é um tipo penal aberto, ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. Então, pode caber qualquer coisa aí dentro, né? Sim. E detenção de 1 a 2 anos e multa além da pena correspondente à violência. Está em tramitação aí no Senado Federal. Mas você falou uma palavra importante aí, reiteradamente. Justamente. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Vamos lá, vamos pensar então agora no trabalho mesmo do oficial de justiça aí na prática. Será que a gente pode dizer, professor Humberto, que um oficial
está sujeito a dois tipos de assédio. O assédio que vem ali de um superior, ou da própria administração mesmo, e daquele assédio que vem do cumprimento das diligências, assim, de um réu, de uma parte, ou até mesmo de um advogado ali interessado naquela causa. Dá para falar nesse duplo assédio ou não? Bom, particularmente, como regra geral, entendo que não. Porque o assédio moral, ele é um instituto bem típico do ambiente de trabalho. A Convenção 190 da OIT, ela ampliou o aspecto para se tratar do mundo do trabalho. Então, deixaria bem mais amplo o mundo do trabalho, inclusive das influências externas a esse ambiente. Mas essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, não é? Pois bem, nada impede, e é bom a gente deixar isso claro, Vanessa, que um ato praticado pela parte ou um ato praticado por um advogado numa ação judicial, ele pode sim ser considerado um ato de violência, mas não necessariamente uma violência psicológica reiterada, porque sendo o assédio moral uma figura bem própria e específica do ambiente de trabalho, o assédio moral é o desdobramento do estudo do bullying da escola, não é? E, curiosamente, para quem está nos ouvindo, quem primeiro pesquisou a figura do assédio moral, não do assédio moral propriamente dito, foi um biólogo, que ele verificou que alguns insetos sociais, como abelhas e formigas, se uniam para eliminar o elemento mais fraco, uma postura assediadora, né? De eliminação mesmo. E aí isso acabou se desenvolvendo para o estudo nas escolas, com bullying e com o assédio moral nas relações de trabalho. Portanto, claro que o advogado ele pode ser punido diante desse ato que eventualmente pratique, a parte também, mas é bom deixar claro, em especial em relação à parte, que o oficial de justiça exerce uma relação de poder sobre ela, porque ele está no exercício do poder estatal, no exercício, digamos assim, da extensão da jurisdição, já que a jurisdição é praticada pelo magistrado. Então, dificilmente uma parte cometeria um assédio moral contra alguém que exerce um ato de poder, muito embora exista a figura do assédio moral vertical de baixo para cima, né? Que é o que a gente chama de ascendente. Mas isso é muito comum do ambiente de trabalho, e a parte não está no ambiente de trabalho do oficial de justiça, em que pese ele trabalhar na rua. Os colegas de trabalho do oficial são o juiz do trabalho, o juiz federal, o juiz estadual, que eu sou superior, o diretor de secretaria, né, o chefe de secretaria, os colegas ali internos, enfim, mas a parte propriamente não. O advogado, ainda que ele tenha muito contato no processo, não teria essa capacidade de produzir um assédio moral, porque ele não tem esse aspecto convivencial. O assédio moral tem por objetivo perseguir, desestabilizar, discriminar, humilhar, desqualificar a figura do assediado. O advogado, ele atua muito mais ali, defendendo o interesse do seu cliente. Claro que a gente tem situações de assédio contra oficiais de justiça, mas não praticadas especificamente por advogados. Aí você resolveria no campo de uma ação judicial, uma responsabilidade civil, não é? Ou no campo da OAB também, infração ética e assim por diante. Uhum. E para a parte, um crime de desacato, desobediência, enfim, crimes praticados contra a administração pública. Perfeito, adorei a explicação. Vamos passar agora na situação hipotética do oficial lá na central de mandados. Supondo que o oficial lá na central de mandados, ele esteja sujeito a uma meta inatingível. Então, a gente está vendo aí muitos oficiais com um acervo muito grande, né, até acarretado aí pelos dias parados na pandemia. Quem deveria ser responsabilizado caso a gente aí vislumbrasse um assédio? O diretor ali, no caso da central, o juiz corregedor, o juiz diretor do foro, todos eles, a quem seria atribuída essa responsabilidade? Certo. Veja, o assédio moral, ele pode ser praticado pelo assediador, ele pode ser praticado por assediadores e ele pode ser, inclusive, uma política institucional, que a gente chama de assédio moral
organizacional ou institucional. É quando a empresa, o órgão público, adota a figura da perseguição, do assédio, do vexame, da humilhação, como uma forma quase que institucionalizada de tratar e de organizar o ambiente de trabalho. Então, a gente teria aí, a princípio, que definir, identificar efetivamente quem é que pratica esses atos de perseguição. Pode ser, por exemplo, que um magistrado tenha, um juiz da central, ele tenha condutas assediadoras no sentido de perseguir um oficial ou alguns oficiais de justiça, e essa conduta seja reforçada pelo diretor da central. Pode ser que o juiz da central não seja a figura do assediador, mas é que a presidência do tribunal, no ato de confecção de um ato administrativo, no momento da confecção do ato administrativo, regulamente condutas que, a princípio, são do interesse da administração, são como meros atos de gestão, mas que produzem atos assediadores. Então, tanto um como todos podem responder. E, claro que essa é a figura mais comum do assédio, que é o assédio subordinado ou verticalizado, mas é possível também, inclusive, o assédio horizontalizado de colegas oficiais para com colegas oficiais, servidores internos, não é? E é possível também que oficiais de justiça assediem os seus superiores moralmente. Há casos julgados já sobre isso, e quando, por exemplo, não se reconhece a autoridade de alguém, um conjunto de funcionários ou trabalhadores ou servidores subordinados se unem para que aquela pessoa tenha uma crise de legitimidade de autoridade e ela peça exoneração, que, em última instância, é o objetivo do assediador. Como ele não pode dispensar, não é? Ele não pode colocar para fora, no nosso caso, que somos servidores públicos, então ele cria um ambiente tão instável que faz com que o assediado acabe aceitando isso, e se aceitando como vítima, portanto, ele reconhece como merecedor de assédio, esse é um último estágio do assédio moral, e se torna insustentável, e há casos, inclusive, de pedido de exoneração. Mas a gente teria que identificar aí, efetivamente, quem é que pratica o ato. Geralmente, quem pratica é quem tem o contato imediato, não é? O imediato, portanto, com quem o oficial de justiça se relaciona. E você falou uma questão das metas aí, nós precisamos ter muito cuidado de definir se efetivamente nós estamos diante de um ato de assédio, porque todo mundo está trabalhando bastante nesse período. E isso vai passar, as coisas vão se normalizar, vão se acalmar, e não é possível, por exemplo, confundir ato de assédio com organização do trabalho. A gente pode até não concordar com uma central estruturada ou como um tribunal estruturado, não é? Portanto, o assédio não é aquilo que eu quero que seja, mas é o que efetivamente o que a doutrina e a jurisprudência têm construído sobre esse conceito que ainda não é propriamente legal. Agora, como o oficial deve proceder? Então, por exemplo, né, eu vou falar por mim, eu costumo ser da paz. Então, assim, eu acho que numa situação dessa eu tentaria resolver aí com base em uma conversa. E daí, se eu percebesse que não fosse possível realmente, eu acho que eu recorreria aí, talvez, eu sou filiada a um sindicato, que é, no caso aí, o Sindojus DF, que tem aí uma estrutura jurídica, eu acho que eu recorreria a esse jurídico do sindicato. Mas a gente sabe que muitos oficiais não têm filiação, enfim, ficariam aí meio perdidos de como fazer. Nesse caso, a quem recorrer? Antes de recorrer a alguém, é importante se documentar, Vanessa. Porque você pode até ter um bom direito, mas a gente que é do Poder Judiciário sabe que o bom direito é aquele que é provado, né? Então, se o colega oficial de justiça ou oficial, alguns nem gostam do termo oficial, né? Mas peço venha aí, né, usa, né? Se sente assediado ou assediada, se aquela luzinha amarela já acendeu, se ele está se sentindo desconfortável, está se sentindo humilhado, perseguido, se o juiz critica todas as certidões, se ele quer que o oficial de justiça se explique o tempo todo, se ele coloca atividades que estão fora das nossas atribuições, e quando eu digo fora, é bem fora, não essas mudanças que a tecnologia vem trazendo para a nossa carreira, o que é que ele deve fazer no primeiro passo? Ele deve se documentar. Todos os atos que ele entende como atos constitutivos de assédio, ele deve
guardar aquele despacho, aquela decisão. Se eventualmente, pelos sistemas, por e-mail, foi enviada uma ordem que ele entenda como ordem assediadora, ele deve arquivar. Na medida do possível, gravar conversas, não é? Para que, quando ele for procurar quem de direito, efetivamente, ele diz, olha, eu tenho estas provas, vamos averiguar se efetivamente é um ato de assédio. Agora, a quem procurar? Primeiro, você foi cirúrgica. Eu sou da mesma linha que você. Se você tem um conflito com alguém, a primeira indicação que se dá para isso é que você vá até a pessoa, não é? Que você tente dialogar com aquela pessoa, mediar, saber o que é que está acontecendo. Eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando, está tudo bem, eu posso melhorar, porque às vezes a gente precisa efetivamente melhorar nosso comportamento, nossa postura, não é? Então, passar desse momento, não mudou, não se alterou a qualidade daquela relação, aí você deve procurar o seu superior hierárquico. Professor, desculpa, Humberto, eu acostumado a falar com os alunos. Humberto, mas se é o meu superior hierárquico que está praticando assédio, aí você vai procurar o superior hierárquico dele. Se for um caso de um diretor, o magistrado. Se for o magistrado, você vai procurar aí a corregedoria do tribunal, mas eu sempre recomendo que se siga primeiro uma linha aí sucessória, né, em relação a isso. Eu procuraria primeiro a pessoa, o juiz, o diretor, depois a associação de oficiais de justiça ou o sindicato, conforme cada um se sentir mais confortável, explanaria porque a associação ela acolhe a vítima, né? O tribunal, o órgão público geralmente não tem essas políticas de acolhimento. A gente se relaciona por afinidade. Então, ou um outro oficial de justiça vai te ouvir, um advogado da associação do sindicato vai te ouvir e vai ter o olhar que eu chamo de zoom out, né? Você analisar de fora da situação. Porque quando a gente está envolvido no conflito, a gente perde a percepção das coisas. Veja, a gente tenta conciliar e mediar o tempo todo nos processos judiciais, mas temos uma dificuldade enorme de fazer isso com a gente mesmo. Então, o Poder Judiciário, que é mediador e resolutivo de conflitos, quando olha para si, tem dificuldade de resolver os seus problemas. E, em última instância, se for necessário, procurar a corregedoria, a ouvidoria do tribunal e até mesmo o Ministério Público, né? A depender da situação, que tem aí a atribuição legal para atuar nesses casos, sobretudo se tratar de direitos coletivos, se for mais de um servidor que esteja sendo assediado. A jurisprudência do STJ já se manifestou, por exemplo, no sentido de que quem assedia pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, não é? Pode, inclusive, dependendo do caso, perder o cargo, mas, veja, se você e se o colega que é assediado tem estabilidade, provavelmente quem assediou também tem. Então, precisa pensar muito bem, se documentar e se municiar, porque da mesma forma que a gente não quer que as partes, nem os advogados, nem os nossos colegas invistam e a gente esteja desprotegido legalmente, e eles também têm o mesmo direito, né? Muito bem. Eu acho que você já acabou respondendo aí uma outra dúvida que os oficiais mandaram, que eles pediram se você podia dar uma dica, né, de qual postura adotar diante do assédio vindo aí de um superior, e eu acho que você já acabou respondendo aí, né, porque aí tem várias dicas, principalmente essa de se municiar com provas, né? Então, eu já vou então para uma outra dica que eles pediram aqui, que é de como o oficial, e eu acho que isso, Humberto, é muito importante para os novatos, os oficiais mais novos, né? Uma dica de como lidar com a questão aqui eles chamaram de assédio, mas a gente já viu aí que você explicou que não é bem um assédio, né? Quando vem da parte. Então, mas eles pedem uma dica de como se portar no momento da diligência. Então, não vamos chamar de assédio, vamos chamar então de, sei lá, de uma situação embaraçosa. Mas antes de te passar a palavra, eu vou dar uma dica minha que eu uso na prática, né? Eu acho que diante aí de uma gracinha, alguma coisa assim, eu costumo mudar o foco e já chamar a atenção para o cumprimento do mandado.
Por exemplo, assim, se a pessoa fala alguma coisa, eu já falo, então, quais são os bens aí que eu posso penhorar? O senhor vai querer fazer um acordo ou não vai? Costuma dar certo, né? Puxando aí o foco para o cumprimento do mandado, deixando aí a gracinha de lado. Mas você teria alguma dica? Sim, nós lidamos com pessoas em conflito, e as pessoas em conflito, elas têm várias ações e reações diante de uma situação contrária. Lembrando que nós trabalhamos com o desconforto de alguém, né? As pessoas estão sendo invadidas no seu patrimônio, muitas vezes na sua privacidade, claro que em nome de uma ordem judicial devidamente legitimada. Diante desse cenário, eu acho que é fundamental que os tribunais, as associações de classe, os sindicatos, e que nós mesmos, oficiais de justiça, tenhamos a preocupação de ter um equilíbrio emocional, psicológico e, sobretudo, um treinamento em relação à linguagem e comunicação, para que a gente não caia nessas provocações. Lembrando que o problema do processo não é um problema nosso. Eu passei isso durante muito tempo. Eu comecei a ser oficial de justiça com 21 anos de idade, né? Então, eu me envolvia nas situações. Então, quando alguém me provocava, eu comprava a briga do autor do processo. E isso a gente não deve fazer em circunstância nenhuma. Então, para os novatos, o que eu recomendo é que você atenha-se estritamente ao cumprimento da ordem judicial. A legalidade, ela sempre vai proteger você do bom e do mal, né? Inclusive, a música que Deus me livre da bondade dos bons. A gente se depara com todo tipo de pessoa no nosso trabalho. Então, é fundamental que se mantenha um equilíbrio, que você se coloque um pouco no lugar daquela pessoa. Lembre-se que ela está sendo processada ou está processando alguém, para utilizar um termo bem comum, ela está perdendo seu patrimônio, muitas vezes ela não teve a oportunidade de ser ouvida adequadamente nos autos ou numa audiência. Justiça não se confunde com o judiciário, são coisas diferentes. O processo é uma reconstrução de fatos do passado, que quem tem mais poder econômico e quem tiver o melhor advogado e as provas ganha, não necessariamente quem está certo. Então, isso, conectado com o próprio ambiente do poder judiciário, que não é convidativo, a justiça não é convidativa, a linguagem não é convidativa, é marginalizadora, gera um mix de emoções e sensações que a gente precisa ter a tranquilidade de traduzir o que está no mandado para a vida real do sujeito, principalmente alertando das possibilidades que ele pode ter, explicando o que é que consta daquela ordem judicial. Humberto, a última pergunta. A última pergunta eu achei muito interessante. Como que a gente diferencia um assédio da cantada? Porque, afinal de contas, né, Humberto, as pessoas se apaixonam também, não é verdade? As pessoas podem se apaixonar, podem fazer elogios. Isso é possível no ambiente de trabalho? É aceitável? Ou hoje em dia não dá mais para aceitar isso no ambiente de trabalho? Então, provavelmente você está me questionando qual a diferença entre uma cantada e o assédio sexual, que é um desdobramento do assédio. Um assédio sexual cuja vítima não ceda às investidas do assediador, portanto, o assédio sexual tem uma conotação sexual, mais afetiva, né? Pode desdobrar para um assédio moral. Então, ele persegue porque foi rejeitado, pode acontecer isso. Mas, respondendo ao teu questionamento, a linha entre cantada e assédio, que seria sexual nesse caso, quem define isto, basicamente, é um comportamento que a mulher ou que o homem tem no momento dessa interação. A cantada nada mais não é, do que uma conversa no intuito de seduzir, de aproximar, de convencer. E ninguém, salvo se tiver problemas de ordem psíquica, fala sozinho, né? A conversa é uma linha de uma estrada de mão dupla. Então, toda pessoa que pretende passar uma cantada, ela deve ter o mínimo de sensibilidade para saber se há a reciprocidade. Antes da cantada tem a figura do olhar, da conversa, não é? De todo esse processo aí de conquista e aí por diante. Já o assédio sexual, ele pode começar de uma cantada indevida. Como assim? Existem dois tipos de assédio. O assédio por chantagem, que é aquele que configura crime, que é isto por aquilo, se você não for para a cama comigo, vai perder o emprego, ou eu vou começar a te perseguir, não vou te promover o cargo de chefia.
vou dar um jeito de ser instaurado um processo administrativo contra você, eu tenho essa carta na manga, então é isso por aquilo. O assediador se vale da sua superioridade hierárquica para obter favores sexuais, certo? Do assediado. E existe o assédio por intimidação, que são esses galanteios exagerados, as piadas de cunho pornofônico no ambiente de trabalho, a erotização de tudo, o duplo sentido, o toque sem o consentimento, a invasão. Veja, se você nunca viu a pessoa, se você sabe que ela, por exemplo, é casada, tem namorado, ou ainda que ela não seja, e isso vale frisar, independentemente de como ela esteja vestida, porque não há uma autorização para você assediá-la ou não a partir da roupa que ela estiver utilizando, até que você chegue ao momento desejado de ali entabular alguma relação afetiva, você precisa ser gentil. A gentileza atrai qualquer pessoa. E gentileza nunca vai ser confundida com assédio, porque isso pressupõe educação. Então, se você não tem intimidade e você invade a vida privada da pessoa, fazendo comentários sobre corpo, comentários de natureza que nem todos aprovam, tem que pensar assim, será que se fosse com uma filha minha ou com um filho meu, com minha mãe, com meu irmão, eu iria gostar, ou se fosse comigo, não é? Então, é importante fazer essa figura de empatia aí para saber se efetivamente estamos diante de uma cantada ou de um assédio. Se a pessoa pratica isto e há uma resistência do outro, se ela tenta impor limites e se continua a fazer, então, provavelmente, nós estamos diante de uma figura de assédio. Agora, uma situação esporádica, provavelmente, dependendo do que se faça, não configuraria um assédio, dependendo do que se faça. É bom registrar, né? Porque talvez para o assediador não seja, mas para quem está sendo assediado é. Então, por via das dúvidas, é sempre bom ter uma conduta mais acautelada, mais preventiva, né? E com mais calma, conversando, e ali, como se diz aqui no Nordeste, feito prato de papo pelas beiradas, né? Vai devagarzinho, e aí depois, quando você menos esperar, se for para ser, você vai estar com aquela pessoa ali, né? Ótimo. Então, é isso. Acho que a gente fechou aí. Foi muito bom as perguntas aí dos oficiais. Acho que eles vão ficar muito felizes em ouvir tudo isso. E, de novo, eu te agradeço muito. Eu que agradeço o seu convite. Gostei muito do nosso bate-papo aqui. E eu tenho certeza que o seu canal vai crescer muito. Temos bastantes coisas para discutirmos aí sobre a vida do oficial, né? E parabéns pelo seu trabalho. E quem quiser me seguir no Instagram, aproveitar aqui, o meu é o @HumbertoLucena. Eu dou dicas da área trabalhista, não propriamente de oficial de justiça, mas quem quiser me seguir será uma grande satisfação. Isso mesmo. Eu já sigo, é excelente, recomendo. E sem contar, não só pelas informações sobre o direito do trabalho, que são excelentes, também é bem animado também, dá para a gente se divertir um pouco. Obrigada, Humberto. Obrigado você, querido. Tchau, tchau.